Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa e este é um canal que fala sobre desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Duas coisas que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento, para a nossa vivência e nossa jornada aqui no planeta Terra. E hoje o meu tema é muito interessante, que é o seguinte: como devemos estudar a Bíblia e que importância ela deve ter nas nossas vidas. E esse é um tema muito importante porque, para muitos, a Bíblia ela tem uma importância muito grande na vida dessas pessoas. Elas baseiam, né, a sua vida em tudo que a Bíblia diz. E, sem dúvida, né, eu também considero assim. Eu sempre estudei a Bíblia e sempre achei um livro importantíssimo que nos ajuda muito. E é sobre ela, né, que a maioria das religiões ocidentais se apoia. Ela é até mesmo chamada de a Palavra de Deus. E você, já parou para pensar como devemos estudar esse livro, né? Que maneiras devemos usar para estudar esse livro e qual deve ser a importância dele nas nossas vidas? Então, é sobre isso que nós vamos falar, né, nesse vídeo, e vamos analisar esse tema com bastante responsabilidade, e o meu intuito é ajudar você a aperfeiçoar a sua visão espiritual sobre esse livro tão importante. Pois bem, a Bíblia, sem dúvida, é um dos livros mais importantes da humanidade. E eu digo isso porque existem outros livros que dão base às outras religiões, que são tão antigos quanto a Bíblia. Mas muitos deles contêm cópias, né, de partes da Bíblia. E a Bíblia já foi traduzida, né, para mais de 2.000 idiomas. Mais de 90% da população mundial já teve acesso ao conteúdo da Bíblia em seu próprio idioma. Então isso mostra que a Bíblia é um livro realmente muito importante. E quais são os principais aspectos que nós devemos observar sobre a Bíblia durante o nosso estudo, né? Porque uma vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender em quais são os aspectos que ela tem, né? E sobre essa ótica a gente consegue ter uma visão mais clara sobre o que ela diz. Então a primeira coisa é o seguinte: a Bíblia é um livro histórico, pois ela contém as informações históricas sobre muitas nações do passado, sendo que muitas dessas informações foram até mesmo confirmadas pela arqueologia. Então, em essência, a Bíblia é um livro histórico, certo? Você vai encontrar nele muita história e que foi até confirmada, né, pelos historiadores. Então, esse é o primeiro aspecto sobre o qual nós devemos considerar a Bíblia quando estivermos lendo, que é um livro que está ali narrando a história de um determinado povo, de acontecimentos. E é com base na história desses acontecimentos que nós vamos, então, tirar lições pessoais para a nossa vida, tá certo? O segundo aspecto da Bíblia é o aspecto filosófico. Na Bíblia encontramos muitas filosofias que moldaram o pensamento humano ao longo do tempo. Então, o pensamento cristão, por exemplo, o que está escrito nos Salmos, nos Provérbios, em Eclesiastes e em vários outros livros da Bíblia, né, em livros de alguns profetas, são filosofias, né? Você vai entender filosofias de vida que nos ensinam como viver melhor, frases, textos que fazem com que a gente fique inspirado, né, e faça as coisas da forma correta, tá certo? Ou pelo menos que nos esforcemos a fazer da forma correta. Então, esse é um segundo aspecto sobre o qual nós devemos considerar a Bíblia, ela como um livro filosófico, tá certo? Um terceiro aspecto é a Bíblia é um livro alegórico, ou seja, muito do que está escrito nele não deve ser entendido de forma literal, pois está sendo usada uma linguagem figurada para representar um determinado assunto, tá certo? Então, essas figuras de linguagem incluem metáforas, hipérboles e diversas outras figuras de linguagem que têm por objetivo passar uma informação que seja atemporal, ou seja, que não seja somente para aquele momento no qual a informação está sendo passada, tá certo? Então, esse é um aspecto, e esse a gente tem que ter muito cuidado, certo? Porque se você começar a entender tudo que está lá de forma literal, então vai haver muita dificuldade na interpretação e muito possivelmente
vai haver erros, né, na interpretação que a gente faz da Bíblia, tá certo? Outro aspecto, a Bíblia é um livro profético, pois falou de muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? Então, lá no passado, ela já previu determinadas coisas e situações que ocorreram nos nossos dias. Isso mostra que sim, que muitos dos escritores bíblicos tiveram uma certa presciência do futuro, que é uma habilidade, né, dada por Deus de prever aspectos do futuro, né, partes do futuro. Então, isso eu considero um dos aspectos mais importantes da Bíblia, né, que ela consegue prever situações com base no que acontecia na sociedade daquela época, prever situações atuais, né? Outro aspecto, a Bíblia é um livro religioso, pois nele nós encontramos diversos dogmas, cultos e modelos de adoração que foram e são utilizados pelas religiões em todo o mundo. Então existe um modelo lá na Bíblia da religião antiga, né, a religião mosaica. Depois, como os cristãos do primeiro século tinham o modelo de religião deles, mais à frente, né? Então isso mostra que ela também é um livro religioso, que ela contém textos religiosos que servem para dar base a determinados cultos. Então, esse é outro aspecto que a gente deve levar em consideração quando nós estivermos lendo a Bíblia. E, por fim, a Bíblia é um livro espiritual, pois nele nós encontramos diversos ensinamentos que podem nos ajudar em nosso caminho espiritual, elevando-nos como pessoas e nos tornando seres humanos melhores e, em consequência disso, espíritos melhores, mais evoluídos, tá certo? Na Bíblia que nós encontramos, por exemplo, as duas primeiras revelações de Deus para a humanidade, sendo a primeira revelação essencialmente os 10 mandamentos, né, da lei de Deus, a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas bíblicos. Esses a gente diz que é a primeira revelação de Deus para a humanidade. E a segunda revelação são os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos, que nós vamos encontrar então a partir do Novo Testamento, tá certo? Então a Bíblia contém as duas revelações de Deus para a humanidade. Assim sendo, estudar a Bíblia é de suma importância para desenvolver o nosso conhecimento espiritual e, sem dúvida, vai nos ajudar imensamente a compreender a história da humanidade e os ensinamentos de nosso Mestre Jesus Cristo. Entretanto, precisamos tomar alguns cuidados ao estudarmos a Bíblia para não sermos vítimas de líderes religiosos, especialmente os da atualidade, que usam a Bíblia para extrair das pessoas aquilo que eles querem, né? E eu vou explicar que coisas são essas que nós devemos ter cuidado quando estivermos lendo a Bíblia. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o primeiro erro, né, que as pessoas cometem é acreditar que tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, né? Não é bem assim que a gente tem que acreditar, tá certo? De modo a aceitar tudo em sua integralidade como sendo coisas sagradas. A gente tem que lembrar que a Bíblia é uma coleção de livros escritos por diversos homens ao longo de milhares de anos e que contém ensinamentos provenientes de Deus, sim, mas nem tudo que está escrito lá é para ser entendido como vindo de Deus. Porque se a gente entender assim, então quando nos depararmos com ensinamentos estranhos ou com coisas que aparentemente teria sido Deus que mandou fazer, violentas e estranhas lá do passado, a gente vai entender como que isso veio da parte de Deus. E na realidade não foi da parte de Deus, foi da parte dos próprios homens que escreveram a Bíblia e que participaram, né, do próprio processo todo de elaboração dessa escritura. Nós podemos dizer que homens foram inspirados, né, em alguns momentos escreveram na Bíblia coisas sagradas. Em outras partes escreveram assuntos históricos, ensinamentos e às vezes leis e ensinos humanos, tá certo? Saber diferenciar isso vai ser de grande ajuda para não terminarmos culpando a Deus por coisas terríveis que às vezes encontramos na Bíblia, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, esse negócio de acreditar que tudo é palavra de Deus, tudo que está lá é sem nenhuma exceção, é algo que nós precisamos ter cuidado, tá certo? A segunda coisa que nós precisamos ter cuidado quando estamos lendo e estudando a Bíblia. Uma vez que a Bíblia nem sempre
é um livro coeso, ou seja, em muitas partes ela simplesmente se contradiz, uma vez que foi escrita por diferentes pessoas, vivendo em épocas diferentes, é preciso estudá-la com uma certa cautela. E quando nos depararmos, certo? Quando nos depararmos com algo que não parece estar de acordo com a justiça, com a sabedoria e com o poder e o amor universal de Deus, então a gente deve rejeitar tal ensinamento, não aceitar ele como sendo ensinamento de Deus, né? Só porque está lá na Bíblia, mas vou dar um exemplo, né? É o ensinamento de apedrejar pessoas que foram encontradas cometendo adultério, né? Você vai, né? E aí será que está de acordo, né, com a lei da justiça, do amor, né, de Deus? Você deve aceitar isso literalmente, né, como sendo a palavra e a lei de Deus. Então, o próprio Jesus já aboliu essa lei, né, da religião antiga. Então, a gente não deve ficar encontrando na Bíblia coisas que não estão de acordo com o amor de Deus e dizer que isso é a lei dele, ou que foi no passado. Talvez nem sequer foi. Era uma parte da lei escrita, da lei humana, né, que administrava a nação de Israel, e não a lei espiritual propriamente dita, ou seja, a primeira revelação de Deus, tá certo? Um terceiro cuidado: a Bíblia não é um livro atualizado em alguns aspectos. A gente tem que se atentar a isso, tá certo? Embora ela fale de diversos assuntos humanos, e muitos desses assuntos são os mesmos tanto no passado quanto no presente, nós podemos encontrar na Bíblia muitos textos, contextos e ensinamentos que não estão mais de acordo com o que a sociedade entende como sendo algo certo e que realmente não é certo, não está de acordo com a justiça e o amor de Deus. Uma vez que existe a marcha do progresso da humanidade, e isso também é uma lei de Deus, e que o último livro foi concluído há cerca de 2000 anos atrás. Então, isso traz uma certa desatualização ou desatualidade em alguns pontos, né? E certamente você vai encontrar coisas que não se adaptam mais aos nossos tempos e que nós devemos ir atualizando, né, o nosso modo de pensar. Por exemplo, a supremacia do homem sobre a mulher, né, apedrejar pessoas por causa de comportamentos sexuais errados, discriminações de quaisquer tipo, então, entre outras coisas. Quando nós encontramos essas coisas na Bíblia, a gente precisa entender que isso está mais ligado ao aspecto humano da Bíblia e não ao aspecto divino, tá certo? E tentar atualizar, na medida do possível, as coisas. Porque a Bíblia, ela é um livro espiritual muito importante que pode nos ajudar imensamente no nosso desenvolvimento espiritual, mas que é preciso que nós estudemos com esses cuidados, porque senão nós vamos acabar caindo em algumas armadilhas que nos são colocadas pelos líderes religiosos, que usam determinados textos bíblicos para controlar as pessoas e fazerem elas dar a esses líderes o que eles querem, que é dinheiro, obediência cega ou poder, ou tudo isso juntos, né? Quando eles usam a Bíblia, por exemplo, para extorquir dinheiro das pessoas, ou quando usam a Bíblia para obter a obediência cega das pessoas, dizendo, olha, você tem que fazer isso, mesmo que é uma coisa desatualizada, mas eles obrigam as pessoas a fazerem, e aí a pessoa não consegue raciocinar sozinha, aí pensa, não, é a palavra de Deus, então eu tenho que cumprir, né? E aí, por isso, acaba caindo em uma maneira de acreditar que seja dogmática, né? E aí a pessoa não consegue raciocinar, não consegue entender que não é mais daquele jeito, né? Que não está mais de acordo com a lei de Deus, aquele determinado texto, mas se apega mais ao que o líder religioso fala. E aí isso leva a algum sofrimento, muitas vezes. Então nós precisamos aprender a usar corretamente essa poderosa ferramenta espiritual que é a Bíblia, que temos à nossa disposição hoje, para nos ajudarmos a ficarmos acima das divisões religiosas que existem atualmente. Então, estudar a Bíblia deve servir a nós de modo de ficarmos acima dessas divisões, né? E não no meio delas, querendo dizer que nós somos certos e os outros são errados. Não, a gente tem que procurar encontrar uma maneira de estar acima dessas divisões. E mesmo estudando a Bíblia, que é a base de todas essas religiões, eu acredito ser possível você ficar acima das divisões. Tendo os cuidados aqui apresentados, nós sempre manteremos então as nossas mentes abertas para raciocinar
e saberemos diferenciar claramente o que é certo e o que é errado. E assim buscaremos sempre uma visão equilibrada dos assuntos que estão apresentados na Bíblia, o que nos possibilitará um progresso espiritual muito grande na nossa vida. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Agradeço muito a atenção de você, a sua, nesse vídeo. Peço que, se não se inscreveu no canal, que se inscreva, que deixe um comentário, marque o sininho das notificações para saber quando outros vídeos são publicados e também deixe o seu like, Isso é muito importante para que eu possa continuar aqui esse trabalho, tá ok? Então, eu quero agradecer imensamente a você por ter assistido esse vídeo e desejar um ótimo final de semana e uma excelente semana para todos vocês, tá certo? Então, um grande abraço e que fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. Até mais.